Graça e paz, meus irmãos. Eu vou fazer a leitura na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 9, do verso 23 ao verso 28. As Escrituras dizem assim: Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a elas superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santos dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vamos orar. Nosso Deus, é mais um momento diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua verdade. É mais um momento em que nos colocamos carentes, e carentes da santa iluminação do Teu Espírito sobre nós. Renove bênçãos sobre a nossa vida. Cuide de nós e dos nossos irmãos que estão se restabelecendo das enfermidades que têm sofrido, irmãos que estão sob tratamento de saúde, Pai, e que carecem da Tua bênção para terem a solução, a direção para os problemas e da bênção do Senhor, para que os médicos, com a Tua sabedoria, mediquem da maneira correta, Pai. Ilumine-nos, Senhor, neste momento, na meditação da Tua Santa Palavra. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entoar um hino de louvor ao Senhor e depois voltamos para estarmos juntos meditando no estudo desse momento. De seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória.
mas ali as venturas eternas concorrem com o brilho perpétuo da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali, o cristão pela fé sempre alcança as riquezas do reino de luz, prometidas por Cristo Jesus. Quem quiser desfrutar da aventura e do belo país haverá, é somente pedir de alma pura que de graça Jesus lhe dará. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou lá na cruz, nos atende, nos ouve Jesus. Meus irmãos, no último dia 2, no último feriado, comemorou-se o dia de finados. Um dia de lembrança com relação aos que morreram, mas não apenas isso, para muitos, um dia de alimentar esperança com relação àqueles que partiram, àqueles que faleceram, àqueles que morreram. Eu gostaria de, mesmo que brevemente, no tempo que nós temos aqui, tomar alguns aspectos das Escrituras e pensarmos um pouco sobre o que ela nos diz sobre a condição, sobre a situação de cada pessoa quando enfrentou e passou pela situação da morte. Vamos falar um pouco sobre, não o dia de finados, mas sobre a expressão finados. Finado, segundo o dicionário, significa o indivíduo que faleceu, que morreu, aquele que é falecido. E no plural, então nós temos finados, aqueles indivíduos que faleceram, aqueles que morreram, aqueles que foram falecidos. Simplesmente a expressão ela envolve, diz respeito a quem deixou essa existência física aqui e que foi sepultado. Meus irmãos, vamos pensar um pouco sobre isso, sobre o que acontece quando alguém morre. Muitos são as ideias, muitos são os conceitos que envolvem esse pensamento. Há um ensino chamado a doutrina do sono da alma, que tem afirmado que as pessoas, depois que falecem, elas ficam num estado de sono e vão ficar nesse estado até que a volta de Cristo aconteça. Aqui defende a ideia de que aqueles que morreram não terão nenhuma outra oportunidade, porque a morte é exatamente o final de todas as coisas. O corpo se decompôs e a alma deixa absolutamente de existir. Aqueles que afirmam que na morte a alma passa para um outro estágio
passa para uma outra dimensão e fica vivendo nessa dimensão, até que sucessivamente ela volte a ter um corpo, e nesse corpo, então, através da sua existência contínua de corpo em corpo, ela vai se aprimorando mais e mais a cada momento em que esse espírito ele vem a encarnar-se. O que as escrituras têm a nos dizer sobre isso? O que acontece quando alguém morre? Segundo nós entendemos, meus irmãos, e dentro do pensamento que temos, o pensamento reformado, o estado entre a morte e a sua ressurreição, porque nós cremos que a morte não é o final de todas as coisas, não cremos que há o aniquilamento, não cremos também que não há um estado de sonolência, como nós estaremos vendo um pouco mais à frente. Mas entendemos que há um momento entre a morte e a ressurreição. E esse momento entre a morte e a ressurreição, nós definimos como o estado intermediário da alma, que é exatamente esse estado entre a morte e a ressurreição. Né? Ressurreição do corpo, porque a alma ela não morreu, né? Ela continua viva. Esses dois textos nos ajudam a pensar sobre a morte. Diz assim Filipenses 1:23: ora, de um lado e de outro, de um lado e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E Apocalipse 6:9 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. A Confissão de Fé de Westminster, ela nos fala sobre esse aspecto nos seguintes termos: os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e veem a corrupção, mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção de seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormento e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além desses dois lugares destinados às almas separadas dos seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Capítulo 32, item 1 da Confissão de Fé de Westminster. Meus irmãos, é consenso entre os pensadores reformados que as Escrituras afirmam que as pessoas não dormem. Elas permanecem plenamente conscientes após a sua morte. E, segundo a Confissão de Fé, esse estado de consciência é um estado de consciência tanto para o justo quanto para o ímpio, tanto para aquele que partiu em Cristo, como aquele que partiu sem manifestar fé na pessoa de Cristo Jesus. Sobre os cristãos ou os justos, o que nós temos? Primeiro, a alma dos cristãos ou dos justos entram imediatamente na presença de Deus. Nós temos aqui os textos que nos ajudam a compreender. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Segundo aos Coríntios 5:8, são as palavras de Paulo. Preferindo deixar o corpo e imediatamente estar com o Senhor. Quando há aquela conversa, quando Jesus está na cruz, está crucificado com outros dois homens, e um deles diz a ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Eclesiastes 12:7 nos diz: o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus, que o deu. Meus irmãos, todos que morrem imediatamente entram na presença do Senhor. Não há onde o Senhor não exerça o seu domínio, o seu governo, o seu juízo. E a morte é apresentada pelas Escrituras como a separação entre a parte física e a parte não física. A parte física, o corpo, e a parte não física, a alma ou espírito, tomando-as como sinônima uma da outra. De acordo com Lucas 23, 42 e 43, conforme 2 Coríntios 12, 4, nós temos o seguinte: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: e te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vejam Paulo, quando está defendendo o seu apostolado, ele conta uma de suas experiências. Ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele faz referência ao local da habitação de Deus. E nesse local estão também as almas de todas as pessoas que partiram em Cristo Jesus. Segundo, os santos que partiram estão verdadeiramente vivos e conscientes. Nós entendemos, nós cremos que há consciência plena da parte de todos aqueles que partiram. As almas estão vivas e as almas estão plenamente em um estado de consciência. A parábola do rico e Lázaro, ela nos chama a atenção para isso. Vamos lembrar que essa parábola, segundo os estudiosos das Escrituras, ela não é uma parábola com um fim espiritual, uma aplicação simplesmente no final. Eles têm defendido que esta parábola é uma realidade, uma verdade contada em forma de parábola. Então ela é mais concreta do que simplesmente a história de uma parábola. Diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Um estado de consciência, um estado, meus irmãos, em que a clareza, a lucidez, e se sabe exatamente onde se está e se sabe por que está. É uma situação de perfeita consciência. Todos estão conscientes nesse momento, todos estão conscientes nesse instante, todos estão conscientes no local onde estão agora, depois de terem partido daqui, depois de terem falecido. Então, primeiro, esta é uma situação de consciência. Depois, esse estado, ele é fixo. Quando nós falamos em estado, nós nos referimos à condição legal. Como, por exemplo, estado civil. Qual é o estado civil de alguém? Solteiro, casado, divorciado. Esse é o estado civil, é o estado da pessoa perante a lei. Perante a lei de Deus, o estado de alguém depois que morre, ele também é definitivo. Ou é de condenação, ou é de absolvição. Ou ele foi absolvido, ou ele foi condenado. O seu estado é de condenação ou de liberdade. E esse estado, meus irmãos, ele não sofrerá mudança. É um estado fixo. A partir do momento em que a morte se estabelece, não há como mudar o estado espiritual de uma pessoa.
E depois, meus irmãos, é um estado incompleto. É um estado incompleto porque ainda não temos a consumação, a consolidação de tudo aquilo que tanto o justo quanto o ímpio será em seu estado final. Ainda há, ainda há valores a serem incorporados à vida de um ou de outro. Valores positivos e valores negativos. Valores que trarão maior gozo ou menor gozo, maior tristeza ou menor tristeza, mas será um estado de tristeza e será um estado também de gozo. Sobre os ímpios ou os descrentes. Sobre os ímpios, as Escrituras dizem o seguinte, que as almas deles vão imediatamente para o castigo eterno. Vão para o castigo eterno, e um castigo que já é difícil, mas ainda é apenas parte daquilo que será o juízo eterno de Deus sobre essas pessoas que voluntariamente o rejeitaram. Não há dentro da Bíblia qualquer incentivo, meus irmãos, àquela ideia de que haverá uma segunda chance para a pessoa aceitar a Cristo depois da sua morte. Existe esse pensamento de que, mesmo depois da morte, ainda haverá a possibilidade de uma aceitação da pessoa de Cristo Jesus como seu redentor. Muitos tomam textos afirmando, equivocadamente, que Jesus foi pregar aos mortos, e nessa pregação aos mortos há a oportunidade de muitos reconhecerem o seu erro, reconhecerem o seu estado de pecaminosidade e condenação e se renderem à pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, não é o que as Escrituras sustentam. A parábola do rico e Lázaro, ela nos ajuda a entender isso. Os versos que nós vimos, 24, 25 e 26, vão nos mostrar isso. Vejam. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Não há como mudar o seu estado. Esse estado é definitivo. E como Jesus diz, há um grande abismo posto entre um lado e outro. É o sentido de algo que não tem como ser transposto. Algo intransponível, meus irmãos. Hebreus 9, 27, o texto que nós lemos, ele tira qualquer possibilidade de se pensar em uma outra oportunidade. Ele diz: ao homem é dado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Não vai nascer novamente, encarnar novamente. Ele vai morrer e aguardar o juízo de Deus. E vai aguardar o juízo de Deus no mesmo estado em que partiu. O texto está aqui diante de nós. Não é fácil pensarmos sobre isso, não. Não é fácil pensarmos sobre um castigo consciente, um castigo duro para aqueles que não creram no Senhor. Só que, meus irmãos, essas são verdades que estão nas Escrituras e nós não podemos desconsiderar essas verdades. Mateus 25, 41 e 46. As Escrituras dizem assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado, meus irmãos, para as pessoas, mas para Satanás
e todos aqueles que foram seus seguidores. Consequentemente, os seus seguidores depois dele, as pessoas, também estarão indo para o mesmo lugar, porque partilharão ali do juízo eterno do Deus Todo-Poderoso. E diz o verso 46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A palavra de Deus, ela afirma que o castigo é eterno. E o castigo é eterno, Deus nos dá a conhecer tamanha a ofensa que o homem realizou contra a santidade do Senhor. Por isso, a redenção também é uma redenção eterna, que vai abranger e abraçar toda a eternidade. Segunda chance. Isso é possível? Eu trouxe aqui uma citação do teólogo Wayne Grudem. Eu quero fazer a leitura. Ele diz assim: devemos também perceber que a ideia de que haverá outra oportunidade de aceitar a Cristo após a morte é baseada numa suposição de que cada pessoa merece uma oportunidade para aceitar a Cristo e que a punição eterna vem aos que conscientemente decidem rejeitá-la. Mas certamente essa ideia não tem apoio da Escritura. Todos nós somos pecadores por natureza e escolha, e realmente ninguém merece nenhuma graça de Deus, nem nenhuma oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo. Que venha ao homem somente por causa do favor imerecido de Deus. E continua. A condenação vem não somente por causa da rejeição deliberada de Cristo, mas também por causa dos pecados que todos cometemos e da rebelião contra Deus que esses pecados representam. Wayne Grudem faz essa afirmação. Veja João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa ideia de que há um certo merecimento, de que há uma oportunidade, meus irmãos, cai por terra diante das Escrituras. Porque as Escrituras, elas nos mostram que é um ato da pura graça de Deus. Então, se é um ato da pura graça de Deus, é um ato em que Deus tem que ser o portador da graça para que isso aconteça, para que haja uma mudança, uma transformação. A partir daí, alguém pode manifestar-se em direção à pessoa de Cristo Jesus. E nós vamos, então, concluir com algumas afirmações do R.C. Sproul e do Wayne Grudem. Primeiro, o sono da alma afirma que há um período de inconsciente animação suspensa da alma entre a morte e a ressurreição final. É um afastamento do cristianismo ortodoxo. Não é fato, não é verdadeiro. A doutrina não é verdadeira, a doutrina do sono da alma. Segundo, o estado intermediário refere-se à nossa presença consciente com Cristo no céu, como almas sem corpo entre a morte e a ressurreição dos nossos corpos. Quando alguém morre, as Escrituras nos afirmam que imediatamente todos aqueles que estão no Senhor entram na presença do Senhor de maneira consciente. Estão conscientes com Cristo. Têm perfeita consciência do que está acontecendo, dos seus relacionamentos ali, por mais que misterioso não seja. E sabe exatamente o que aconteceu com suas vidas. Sabem exatamente o valor da redenção que viveram. Sabem exatamente o preço que foi pago para que estivessem ali. Então, o estado intermediário refere-se a essa presença consciente de cada pessoa que faleceu diante de Cristo no céu. Terceiro, o estado intermediário é melhor do que o nosso estado presente, mas não tão maravilhoso como o nosso estado final.
Qual a diferença feita aqui por Sproul? O estado presente é um estado de gozo, mas é um estado de gozo passageiro, porque ele vai durar o tempo que durar o período até a volta de Cristo. Jesus vai voltar, a ressurreição acontecerá, e, meus irmãos, o que é de fato maravilhoso será no estado final, com a glorificação e gozando da perfeição que haverá em cada um diante de tudo aquilo que está reservado para aqueles que amam ao Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou para aqueles que o amam. E quarto, não há segunda chance de arrependimento depois da morte. Podemos esquecer. Não adianta, meus irmãos, fazermos nada para que uma alma ganhe passagem de um lugar para o outro, onde as Escrituras dizem que há um grande abismo que separa. Irmãos, a ideia do purgatório, a ideia de que as almas podem ser beneficiadas no estado em que elas estão, não encontra base dentro do todo das Escrituras Sagradas. E nós vemos o Wayne Grudem afirmando o seguinte: a morte não é uma punição para os cristãos. Para os cristãos não é punição, meus irmãos. Ao contrário, as Escrituras dizem que partir daqui é bem melhor, porque se parte daqui e entra-se imediatamente na presença do Senhor. Veja, Paulo diz claramente a nós que agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não é condenado, meus irmãos. Né? E não será julgado, porque não há razão para esse julgamento. Paulo diz para mim, o melhor é partir e estar com o meu Senhor. Isso não é punição, não é? Isso é um prêmio. E depois, Deus usa a experiência da morte para completar a nossa santificação. Ele usa a experiência da morte para isso. Porque quando partirmos daqui, o corpo fica aguardando a ressurreição e a santificação dele. Mas a alma ela é aperfeiçoada imediatamente e entra no gozo do Senhor. Ainda em Romanos, um texto que nós conhecemos bem, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meus irmãos, falar em morte, sim, é falar em um momento difícil, é um momento que envolve tristeza, é um momento que envolve a dor pela separação. Por outro lado, para aqueles que estão em Cristo, é um gozo muito grande, porque parte daqui e entra imediatamente na presença do Deus Todo-Poderoso. Quanto aos ímpios, se você não crê em Cristo Jesus, saiba que a sua condição hoje é de condenação e o seu estado é um estado de condenação e a sua condição hoje é uma condição de sofrimento, uma condição de insegurança, uma condição de estar incompleto, porque lhe falta o bem maior, que é a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Que na lembrança desse dia de finados, saibamos que os nossos queridos que partiram no Senhor estão juntos, e estão juntos na presença do seu Redentor. Estão lá aguardando a ressurreição, para que todos nós nos encontremos definitivamente e daí num estado absolutamente completo. Não adianta fazermos nada por aqueles que partiram. O que podia ser feito foi feito enquanto estavam vivos. As Escrituras não dão-nos base para pensarmos em uma mudança de estado ou de condição por parte daqueles que partiram sem fé, sem confiança na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos renove com a bênção do seu santo cuidado.
Em breve a vida vou findar, não mais aqui eu cantarei. Nos céus então irei morar, lá na presença do meu Rei. E face a face vê-lo-ei, liberto e salvo cantarei. E face a face vê-lo-ei, liberto e salvo cantarei. E seja o dia quando for, que Deus me chame para lá, bem certo estou que o Salvador contente me receberá. E face a face vê-lo-ei, liberto e salvo cantarei. E face a face vê-lo-ei, liberto e salvo cantarei. A doce voz me soará de Cristo amável Redentor, fiel bom servo, bem-estar, entra no gozo do Senhor. E face a face vê-lo-ei, liberto e salvo cantarei. E face a face vê-lo-ei, liberto e salvo cantarei. Por meu Jesus eu vou viver, e minha luz farei brilhar, de dia em dia em te fazer, porque ao meu Salvador honrar. E face a face vê-lo-ei, liberto e salvo cantarei. E face a face vê-lo-ei, liberto e salvo cantarei. Vamos orar. Nosso Deus, grande e amado Pai, que nós tenhamos em nosso coração o mesmo desejo que o apóstolo Paulo teve. O desejo, Senhor, não de deixar esse mundo, mas o desejo de estar com o Senhor no tempo determinado, Pai. Senhor, enquanto aqui estamos, use-nos para proclamar a Tua verdade, proclamar a Tua palavra, Pai. Use-nos como instrumento do Senhor na vida das pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Nos dê ousadia, Senhor, coragem e sabedoria. Sabedoria para falar, sabedoria no que falar e sabedoria para ouvir também, Senhor. Te damos graças, porque sabemos que em Cristo todos aqueles que partiram estão no gozo da Tua presença, Pai. Obrigado por isso, porque estão conscientes e sabedores do grande valor que foi pago para que estivessem hoje diante do Senhor, nosso Deus. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo, seja com a sua vida, seja com o seu lar, seja com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Deus te guarde, Deus te renove em Cristo Jesus. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago 1:2. Ao longo da nossa trajetória terrena, enfrentamos circunstâncias distintas. Há períodos de calmaria e de suavidade, porém,
Há épocas em que problemas semelhantes a fortes chuvas caem sobre nós. Como repentina inundação querem nos tragar, ou semelhantes a ventos impetuosos querem nos derrubar. Todos nós enfrentamos lutas de sabores e obstáculos ao longo da vida. Geralmente, as provações não enviam comunicado informando com antecedência quando chegarão. Simplesmente chegam e se instalam. Também não somos informados sobre o tempo de duração e nem sequer temos condições de precisar a intensidade da luta. Que atitudes adotar quando somos atingidos pelas adversidades? Diante das provações, não devemos assumir uma postura vitimista e, estimulados por nosso orgulho, imaginar que não merecemos passar pelas dificuldades. Também não é correto nos revoltarmos contra Deus e imaginarmos que Ele nos abandonou. De acordo com o ensino bíblico, devemos receber as provações com toda alegria e confiança em Deus. Elas não foram enviadas para nossa destruição, e sim para nosso crescimento espiritual. Elas haverão de contribuir para o nosso bem, segundo o sábio propósito de Deus. Quanto mais intensa for a batalha, maior será a glória da vitória.